Olá pessoal, boa noite, boa noite. Estou aqui com a Daiane, que chegou de Brasília cerca de 2 horas mais ou menos. Esteve aí a repercussão de ontem com a entrevista em rede nacional do caso que envolve a questão das câmeras, né, que foram localizadas por nós no flat. E a gente resolveu vir aqui de posse do inquérito, né, que ainda não foi concluído, de posse de algumas informações para compartilhar com vocês aí o nosso sentimento, o nosso constrangimento. Ninguém queria passar pelo que a gente está passando agora. E a gente queria esclarecer algumas coisas, né? A primeira delas, quem encontrou as câmeras no flat? Nossa equipe. Algumas matérias da Polícia Civil diziam que algumas matérias da imprensa diziam que a Polícia Civil do DF encontrou as câmeras. Negativo. Nossa equipe fazendo uma vistoria no flat, após 8 dias que a Daiane estava residindo no flat. Na verdade, ela passou 3, 4 dias, porque ela veio para Fortaleza. Eu estive lá também, fui vítima, assim como a Daiane. A equipe vistoriando o flat localizou as 4 câmeras. Não teve história de Polícia Civil ter localizado nada, não. Ao localizar as câmeras, os assessores ligaram para a Daiane e para mim e a gente orientou. Aciona a Polícia Legislativa e aciona a Polícia Civil. Isso para deixar claro alguns comentários maldosos de que eu teria instalado câmeras para espionar a Daiane, de que a gente queria fazer o uso político disso. Eu prefiro nem comentar isso, eu vou deixar que a Justiça vai chamar essas pessoas para elas se responsabilizarem pelo que elas falarem nas redes sociais. Não vou entrar nesse debate não. Então eu queria dizer para vocês que nós, equipe da Daiane, encontramos, nós orientamos, o pessoal ligou para a gente, orientei a equipe a acionar a polícia e a polícia foi para lá. Nossa equipe foi muito esperta, muito inteligente, filmou todo o processo. Nossos assessores da Daiane, filmaram lá a retirada das câmeras. Inclusive, parte da imprensa mostrou essa retirada das câmeras, mostrou onde elas estavam. Mostrou que existia uma fiação, que existia um modem, não é isso, amor? Isso. Tudo isso foi mostrado nos vídeos que a equipe fez para se precaver e garantir que a investigação fosse uma investigação séria. O delegado determinou, em virtude da Daiane ser uma deputada federal e até para preservar a imagem da Daiane por ser mulher, determinou o segredo de justiça do inquérito. Alguns maldosos questionando, em agosto do ano passado, por que isso só foi revelado agora? Nem o presidente da Câmara dos Deputados sabia. A nossa assessoria não sabia que o fato tinha acontecido. A assessoria aqui de Fortaleza não sabia que o fato tinha acontecido. Tanto que a gente foi explicar para a assessoria no dia de ontem. Então, fizemos e cumprimos o que a lei determina em segredo. Confiamos na Polícia Civil do Distrito Federal, que infelizmente nos decepcionou, e vocês vão entender por quê. Por que a Polícia Civil nos decepcionou? A Daiane não usou o mandato dela de deputada, não foi pressionar delegado, não foi pressionar o presidente da Câmara, não foi exigir nada, deixou a polícia fazer o papel dela. Só que nós sabíamos que o dono do flat, o inquérito mostra que foi ele quem mandou instalar, o cara que era dono do flat, tá aqui, ó. E quem foi que mandou instalar? Tá aqui o inquérito. O inquérito disse que quem mandou instalar as câmeras foi o dono do flat. E quem instalou? O inquérito disse que ele contratou um homem que instalou as câmeras há 4 anos atrás. O inquérito aqui diz isso. Quantas pessoas foram vítimas desse criminoso? Em 4 anos gravando as pessoas que alugavam aquele flat. Quantas pessoas foram vítimas desse criminoso que mandou instalar essas 4 câmeras lá? É outra pergunta que precisa ser feita. Confiamos na Polícia Civil e nós vimos a gente que estava responsável pela investigação ligar para a assessoria perguntando quem é a senhora que aparece na imagem vestida assim no dia tal. Aí os meninos, de forma muito inteligente, manda aí para a gente ver. Ela manda a imagem de uma senhora no dia que a Daiane já tinha entrado no flat. Está lá a imagem da senhora que foi fazer um conserto de um problema no banheiro. Quem é fulano de tal que aparece assim assado? E a assessoria compartilhando informações com a gente da Polícia Civil. De repente, há um mês atrás, um relatório preliminar começa a dizer
que não existiam imagens nas câmeras. Como assim não existiam imagens nas câmeras? Como é que a gente estava ligando para a nossa assessoria perguntando quem eram as pessoas que estavam sendo filmadas se não tinha imagem? Aí a orelha ficou em pé do lado de cá. Epa, tem boi na linha, a gente sabe que o dono do flat tem poder aquisitivo, então bora alertar. Nossa equipe foi lá conversar com o delegado e o delegado com essa conversa mole. Aí o assessor da Dani disse, mas peraí, delegado, como é que não existe imagem se a sua agente aqui que está na investigação me ligou perguntando quem era fulano e cicrana? Não, mas não tinha. E essa imagem aqui que ela mandou para mim? Aí ele tomou um susto. Opa! Tomou um susto. Tá aqui a imagem da Daiane, ó. A imagem aqui, ó. Tá aqui a imagem para quem quiser ver. Não sei se dá para ver aí porque tá preto e branco, mas tá aqui a imagem. Nessa imagem aqui a gente vê a senhora que foi fazer a manutenção lá no flat. Está aí a imagem da senhora. No mesmo dia que a Daiane já estava no flat. Aí o delegado ficou desconcertado quando viu que a gente tinha as imagens. Parte das imagens. Uma parte somente das imagens. Mudou a conversa. Quando a assessoria me conta a história, eu estava em Brasília, marco uma reunião com esse delegado, porque eu vou falar de polícia para polícia. E eu disse, olhando nos olhos do delegado, ó, aqui não está o marido da deputada, aqui não está um cidadão leigo, não. Está um policial que sabe quando um crime aconteceu e quando é que um crime não aconteceu. E eu digo para o senhor que se a gente não tiver investigação séria, se essa perícia não for séria, se essa investigação tiver alguma marmota, eu vou denunciar para a Corregedoria da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu vou buscar o governador do estado, eu vou buscar a imprensa, eu vou buscar o presidente da Câmara e o que precisar para punir rigorosamente esses criminosos. Porque eu repito, não queiram estar na pele de quem tem a sua intimidade invadida, a sua privacidade. Imagine você saber, eu entrei no banheiro no período, eu dormi na cama que estava sendo filmada, a minha esposa estava lá. Quem é que queria passar por isso? Quem é que acha interessante isso? Então, o nosso constrangimento tem que ser compensado pelo menos com a punição do bandido que cometeu o crime. E disse, olhando no olho do delegado, que nós não íamos deixar passar em branco. Sabe qual foi o resultado? Ele pediu agora uma perícia complementar. Quando viu matéria na imprensa, quando viu que a gente não ia deixar o negócio passar em branco, pediu uma perícia complementar para ver aqui as imagens. Meu povo, o delegado teve a coragem, não vou usar outra expressão, de olhar para mim e dizer, não, capitão, rapaz, estava gravando realmente, você tem razão, mas estava gravando até o dia que ela entrou, depois que ela entrou deixou de gravar. Eu, como é, doutor? Que dispositivo foi esse que foi utilizado, que no dia que a minha esposa entrou, deixou de gravar? E está aqui a imagem da mulher no dia que a Daiane já estava no flat. Então está claro para a gente que existia imagem, que tinha fio, que tinha cabos, que tinha um modem, que podia estar compartilhando essas imagens. Para quê? Eu não sei. Se iam depois usar essas imagens para ligar para a Daiane extorquir e pedir dinheiro, se iam ligar para mim extorquir e pedir dinheiro, se iam fazer uso político dessas imagens, eu não sei para que esses criminosos iam utilizar as imagens, mas sei que o crime aconteceu. E não foi só com a Daiane, não. Durante 4 anos, esse crime estava sendo cometido lá. Isso precisa ficar muito claro para quem está assistindo a gente. A Daiane, desde o dia do fato, teve que ter acompanhamento de psicólogo, teve crises, teve gatilhos. Agora, com essa divulgação, ela está tendo de novo, certo? Ela não está feliz como nós não estamos, estamos constrangidos, mas viemos aqui há pouco primeiro para dizer que nós somos vítima, dessa história, que não tem ninguém comemorando esse fato, não tem ninguém feliz com esse fato. Quem é que fica feliz com um fato como esse? A imprensa passou o dia todo tentando conversar com a Daiane e ela não se sente bem ainda para dar uma entrevista. Talvez amanhã, se ela estiver bem, ela vai dar algumas entrevistas. Mas eu queria deixar ela falar um pouquinho também, não sei se ela vai conseguir. Mo, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Eu queria só pedir a vocês que não me olhem como deputada, me olhem como mulher. A minha privacidade foi violada. E depois de tudo que aconteceu, eu tive que fazer uma viagem agora, semana passada, para São Paulo. E
quando eu cheguei no hotel, nesse agora de São Paulo, primeira vez que eu ia viajar só, ia ficar num quarto só. Quando eu cheguei no quarto, que eu olhei para o quarto, que eu vi toda aquela instalação de coisa de fumaça, de incêndio, eu peguei papel higiênico e fui embalar eles todinho, porque eu não conseguia olhar para eles e não passar mal sozinha. Quando eu olhei para o lado, para o outro, eu só no quarto. E em seguida, na hora de me arrumar, eu me vesti debaixo do lençol com medo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que isso que a gente passou não está sendo fácil. E eu não desejo para ninguém. A única coisa que eu desejo é que vocês tenham um pouco de, como é que eu posso dizer? Compaixão. Não vamos julgar, não vamos julgar. Pessoal, a gente viu nas redes sociais, não era o foco aqui da live, mas daí puxou o assunto. A gente viu na rede social gente questionando o mandato da Daiane, a gente viu questionando ideologia política, esquerda, direita. Meu Deus, meu Deus. Esqueça um pouquinho a política, pessoal, um instante pelo menos. E atendo o pedido da Daiane, veja que uma mulher, mãe de família, que teve a sua privacidade invadida. Tem gente dizendo que foi eu que coloquei para aproveitar politicamente. Me diga que vantagem nós teríamos com a exposição da nossa imagem, ela nua, eu nu, ela no banheiro, eu no banheiro, a gente na cama. Que vantagem política nós poderíamos ter com essa exposição? Quem imagina uma coisa dessa? Mesmo um inquérito já dizendo que foi o dono do flat que instalou as câmeras. Tem pessoas na rede social falando esse tipo de absurdo, falando essas impropérias. Já falei, a justiça vai conversar com essas pessoas no momento oportuno, não serei eu que vou estar aqui. Estou falando no assunto porque a Daiane fez questão de fazer a observação. É importante deixar claro o local onde aconteceu o fato. Tinha gente me perguntando, foi no apartamento funcional, no apartamento da Câmara? Não. Peraí, tem gente que entrou agora na live. A Daiane morou 6 meses no apartamento funcional, que era o apartamento que eu residia lá em Brasília, quando eu estava como deputado federal. E ela disse, Wagner, o apartamento é muito grande, a Daiane não gosta de dormir só, o apartamento é enorme. E ela disse, não, é melhor entregar isso aqui para um deputado que tenha família e possa ocupar esse apartamento. E eu vou e alugo um flat, nos dias que eu estiver aqui em Brasília eu fico no flat. Então ela foi lá e alugou esse flat, que fica num complexo do Golden Tulip. É um complexo hoteleiro lá em Brasília, mas tem flats que pessoas compram e alugam. E esse cara comprou. Eu não vou dizer que foi culpa do hotel, foi culpa do cara que comprou, o cara de má fé que instalou lá as câmeras e o constrangimento todo, né, a invasão de privacidade foi praticada por ele. E mesmo com tudo isso, já nas matérias jornalísticas, tem gente questionando. Ah, foi ele, foi fulano, foi ciclano. Meu Deus, se tem uma coisa que eu confio na minha mulher. Posso desconfiar de qualquer coisa, menos da minha mulher, então, e fique claro. Então, não foi no apartamento funcional, ela saiu do funcional e alugou esse flat. Tem gente perguntando, ela está morando ainda nesse flat? Lógico que não. Ela ficou 8 dias somente lá e saiu e foi para um outro local, que logicamente a gente já inspecionou também e a gente está mais tranquilo em relação a esse local que ela se encontra no momento. O que a gente quer pedir a todos vocês é que tenham respeito, né, com a Daiane, com a nossa família, com os nossos filhos. A gente agradece demais a solidariedade. Muita gente ligou para a gente, entrou em contato. Hoje eu tomei conhecimento pela imprensa que os deputados estaduais, todos, de esquerda, de direita, de centro, todo mundo assinou uma nota em solidariedade à Daiane. É um ato muito bonito de se ver aqui colocando questão política de lado e todo mundo dizendo, olha, é uma mulher que está sendo vítima de um fato criminoso e precisa
do apoio dos deputados. Está lá, todos os deputados assinaram a nota em apoio. Alguns ligaram para mim, outros tentaram falar com ela, mas ela ainda está abalada com toda essa situação. E hoje quem passou o dia dando entrevista fui eu. Por quê? Por que eu fui dar entrevista? Não é porque eu queria. Era para dizer para essas pessoas que estão levantando maldades o que foi que realmente aconteceu, qual é o fato. Está aqui, o fato é esse. Certo? A partir de amanhã, repito, se ela tiver condição, ela vai para visitar algumas redações. Tem gente querendo fazer entrevista para fazer veiculação disso aqui com política. Ela já disse, não, se for para entrevistar sobre o caso, eu vou, mas para falar de eleição, nesse momento não. Se for para falar de eleição, marca outra hora, no outro instante que eu vou falar de eleição. Agora, eu não vou misturar eleição política com isso aqui. Não tem qualquer cabimento. Ninguém vai misturar eleição com isso aqui. Ninguém vai misturar política partidária com isso aqui. O que a gente quer, repito, é que os culpados sejam punidos rigorosamente. Eu vou lembrar o que eu falei em todas as entrevistas que eu dei ontem e hoje. Recentemente, uma jovem aqui de Fortaleza, uma nutricionista chamada Larissa, estava no elevador de um prédio e um criminoso, a imagem é clara, não tem como tratar ele de forma diferente, foi lá e a assediou de forma ostensiva, mesmo sabendo que o elevador tinha câmeras e tem outras vítimas aparecendo desse criminoso. Eu fico imaginando a situação da Larissa e o medo que ela tem hoje de entrar no elevador. Ela deve ter um medo muito grande. Imagine o medo que a Daiane tem hoje de se hospedar num hotel, de estar num local que não é um local da nossa convivência. Se eu, que sou profissional de segurança, que estou acostumado com esse tipo de situação, tenho receio hoje, imagina ela, imagina os nossos filhos, imagine a nossa situação. Então o motivo da live, de virmos aqui a público, é esclarecer alguns pontos que estavam sendo levantados em rede social e imprensa. Repito, quem chegou depois. Quem localizou as câmeras não foi a polícia, fomos nós, os assessores, a equipe que acessou, que encontrou, e nós entramos em contato com a polícia para que a polícia viesse retirar, periciar e tomasse providências cabíveis a partir do momento que foi localizado as câmeras. Quem fez o inquérito foi a polícia, mas quem localizou foi a gente. A gente acionou a polícia para que ela tomasse as providências. Repito para quem estão perguntando, por que só agora a divulgação? Porque só agora caiu o segredo de justiça. O processo estava em segredo de justiça até semana passada e o segredo de justiça caiu somente agora. Eu tinha feito alguns apontamentos aqui para que a gente pudesse responder. Questionamento, está aqui. O inquérito está dizendo... Tenho que me segurar aqui para não chamar outro nome. O indivíduo que mandou instalar as câmeras disse em depoimento que mandou instalar porque queria investigar uma camareira que poderia estar furtando ele. Furtando sabonete, shampoo, porque mandar instalar câmera no banheiro e dizer que era para investigar a camareira é chamar todos nós de imbecis, chamar a gente de retardado. Só pode. E eu não vou dizer que o delegado que acreditou nessa versão é nada disso, porque eu tenho respeito pelas autoridades. Eu tenho muito respeito pelas autoridades. Então, primeiro questionamento, se era realmente para investigar um possível furto da camareira no banheiro, direcionado para a cama, tudo bem, é uma pergunta que a gente deve fazer. Quantas outras pessoas nesses 4 anos foram espionadas? Tiveram as suas imagens captadas por essas câmeras e podem ser vítima desses criminosos. Muita gente está me ligando, rapaz, que hotel é esse, que local é esse, porque eu já me hospedei lá, será que é o mesmo que eu me hospedei? Muita gente está preocupada com isso. Quantas pessoas? Tem vários deputados lá. Tem muitos parlamentares, muita gente que vai para Brasília acaba ficando por lá. Uma outra pergunta que eu faço para o delegado. Delegado, cadê as minhas imagens e as imagens da Daiane que foram captadas por essas câmeras? Porque tem imagem de todo mundo, mas a nossa não está lá. Por que só a nossa não está lá? Diga aí, doutor. Me explica uma razão. É aquela conversa mole que no dia que a Daiane entrou parou de gravar? E por que a mulher que foi lá no dia que a Daiane entrou estava no vídeo?
Essa pergunta precisa ser esclarecida pelo delegado responsável pelo inquérito. Com a entrada da Polícia Federal agora, eu não tenho dúvida que se houve alteração nas imagens, se houve marmota na perícia, se houve qualquer coisa errada, com a bênção de Deus vai ser esclarecido e a gente vai poder dormir em paz. O que a Daiane quer, o que eu quero agora é dormir em paz. Saber que nossas imagens, por exemplo, não estão em uma dark web para ser comercializada. Que nossas imagens não estão na mão de um criminoso que depois vai ligar para a gente e tentar nos extorquir e pedir dinheiro para não divulgar as imagens. Essa tranquilidade que a gente não tem hoje. Não foi dada essa segurança para mim, nem para a Daiane, que as nossas imagens estão seguras. Essa segurança a gente não tem. Queria agradecer muito, 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 muito a solidariedade das pessoas que têm entrado em contato desde ontem à noite. Ontem eu fui dormir muito tarde, com tanta mensagem para responder. A Daiane foi tentar dormir um pouco mais cedo para fugir desse ruge-ruge. Eu fiquei até tarde, acordei muito cedo hoje, não dormi bem. Né? Fui dar entrevista cedinho, passei o dia todo em contato com as pessoas. Contei essa história aqui que eu contei para vocês diversas vezes, mas fico muito feliz com a solidariedade. São 8 meses que a gente aguarda essa resposta. O fato aconteceu em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 8 meses que a gente está esperando essa resposta. Vou puxar o caso da Larissa de novo. O caso da Larissa, da nossa nutricionista fortalezense, que foi assediada, o caso deve ter acontecido pelo menos, foi denunciado há um pouco mais de 2 meses, eu acho que é isso. A polícia concluiu o inquérito, o delegado pediu o indiciamento do criminoso, o Ministério Público pediu a denúncia do criminoso e a Justiça já transformou o criminoso em réu. Já tem um processo instaurado. O caso da Daiane, não saiu nem da delegacia ainda. Nem relatório conclusivo tem até hoje, 8 meses depois. Vou repetir, uma deputada federal. Talvez o erro da Daiane e o meu foi não ter usado a nossa influência para exigir uma resposta mais rápida. Talvez o nosso erro foi ter respeitado o segredo de justiça que o delegado decretou. Para que foi o segredo de justiça, doutor? Para esperar 8 meses e não dar nem resposta para a gente? Foi para isso? Para que foi o segredo de justiça que o senhor colocou no inquérito? É a pergunta que não quer calar. Estranhamente, o delegado que era responsável por esse caso, parece que foi para casa, pediu sua aposentadoria e não está mais responsável. Outro delegado é que vai concluir esse inquérito. Queria lamentar demais o ódio das pessoas. Rapaz, chacota, ódio, brincadeira inoportuna, baixaria grande nas redes sociais. Aquelas que chegaram para mim, eu só fiz, encaminhei para o advogado tomar as providências. Não me atingiu, não me machucou, talvez vá atingir o bolso de quem praticou, porque isso aí também é crime de ódio, certo? Isso aí é crime e essas pessoas vão ser responsabilizadas. Mas não vou me alongar, já vai dar 8 horas da noite. Queria agradecer, Daiane pode aí agradecer também para a gente desejar uma boa noite, pessoal. Obrigada, muito obrigada pela mensagem de apoio, obrigada por tudo, muito obrigada. É isso, pessoal, a gente não vai se alongar muito na fala. Queria pedir mais uma vez a vocês, não posso fazer uma live dessa sem pedir a vocês para compartilhar com muita, 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 muita força. Compartilhe isso aqui com muita, muita força. Foi o apoio de vocês, essa quantidade de visualizações da matéria que a gente publicou na rede social ontem, que chamou a atenção da imprensa, das autoridades. Queria agradecer ao líder do partido, ao presidente da Câmara, que já acionou o diretor da Polícia Federal para entrar no caso. Queria agradecer, eu tenho algumas coisas que eu não posso falar, porque o caso é urgente, é grave, mas agradecer a todas aquelas pessoas e autoridades que entraram em contato conosco, se disponibilizaram, as pessoas que na rede social foram lá nos abraçar, nos acolher e dizer que estavam do nosso lado para cobrar resposta. Sabe o que é mais interessante? Apareceu gente que não vota na gente. Gente que só queria ver a justiça acontecer. Isso aqui não é questão de eleição não, pessoal. Repito, em nenhum momento nessa discussão vamos tocar nesse assunto. Hoje eu fui dar uma entrevista e quiseram levar. Será que
questão eleitoral? Será que vamos usar contra o senhor na eleição? Eu disse, olha, acho muito estranho que isso aconteça, não faz o menor sentido. O que nossa imagem, né, íntima vai agregar contra ou a favor de votos para a gente? É triste, é constrangedor se acontecer de divulgar, mas acho que me ajuda, me atrapalha, certo? O que a gente pode dizer para vocês é que a gente está muito tranquilo, mas que a gente também está muito vigilante por uma resposta e não vamos nos calar enquanto a resposta não for convincente. Convincente. No dia que a resposta convincente for apresentada, a gente vai dormir tranquilo. Compartilha com força, ajuda a compartilhar para a gente ter essa resposta. Beijo grande, muito obrigado, boa noite para vocês.